Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Perla Gomes. E o tema de hoje é desmistificando o uso do minoxidil oral, né, Perla? Hoje em dia a gente tem utilizado o minoxidil não só tópico, mas também por via oral para diversas condições dermatológicas e alguns colegas ainda têm um certo receio na sua prescrição. Boa parte disso vem do uso análogo na cardiologia, utilizado como antihipertensivo, e a gente observou secundariamente o acompanhamento que houve efeitos benéficos, né, com relação ao crescimento do cabelo, pela sua ação vasodilatadora e acaba sendo transposta essa indicação para a dermatologia. Mesmo assim, alguns colegas ficam sem saber como prescrever, se devem prescrever, se tem a mesma ação ou não, e aí a gente precisa explicar para quem está nos escutando qual seria, então, o efeito do minoxidil oral, Perla, nos vasos e nos cabelos. Isso. O minoxidil oral ele precisa ser ativado, né, no sulfato de minoxidil através de uma enzima. E essa enzima ela está em vários tecidos, tanto no fígado como no pelo, né, na bainha externa do pelo. E aí ele vai provocar esse minoxidil ativo, ele vai atuar tanto nos vasos, provocando relaxamento da musculatura desses vasos, né, através de canais ATPase, e também ele atua tanto diminuindo a fase telógena, como aumentando essa fase anágena. Isso. Então isso faz com que o cabelo cresça e o cabelo aumente de diâmetro. Isso. E se a gente for pensar numa fisiopatogenia da alopecia androgenética, então é uma medicação que cai muito bem para esse tipo de alopecia, isso, né? Porque lembra que na androgenética parte do processo patogênico é a miniaturização do pelo. Então você reduz o tamanho, miniaturiza a espessura da haste, acaba diminuindo, então o minoxidil teria uma atuação bastante interessante nesse contexto. Exatamente. Né? E aí o que é que acontece? Hoje também é visto, Claudinha, que esse é o básico dele, mas precisa-se de muito mais estudos com alopecias diversas, que a gente vai ver que tem outras indicações, mas para saber se na fisiopatogenia só tem isso, se tem algo a mais, né? Isso. Inclusive teve um estudo que mostrou que houve uma inibição da 5-alfa-redutase também com o uso do minoxidil. Sim. Então, isso pode ser um efeito adicional que pode ajudar nessa alopecia. Então, é importante que a gente tenha mais estudos para a gente ter uma noção de que em cada alopecia, se ele só atua crescendo e aumentando o diâmetro, se é só isso mesmo, ou se ele tem um efeito adicional, modificando e ajudando em outras alopecias, né? Isso já foi descrito e é bom deixar claro, apesar de já ter sido descrito essa inibição da expressão do gene da 5-alfa-redutase, em parte pelo minoxidil, ainda não substitui o papel de antiandrogênicos ou de qualquer outra droga que faça inibição formal da 5-alfa-redutase. Mas a gente tem uma ação tão interessante em diversas alopecias que acabam as pesquisas querendo apontar se existem outros mecanismos, além da alteração do ciclo do cabelo, né, encurtando o telógeno, aumentando a anagem, promovendo vasodilatação, que poderiam também participar na melhor resposta a tratamento nas diversas quadros inflamatórios ou não de alopecia, né, porque a gente sabe que funciona em eflúvio, tem um papel interessante na androgenética, mas em tese poderia ter outros papéis, inclusive em areata, em outras condições inflamatórias e autoimunes também. E é importante a gente entender esse mecanismo de ação, porque a gente também vai levar isso para o paciente, explicando que como há uma redução desse período da fase telógena, consequentemente o cabelo vai cair mais nos primeiros 15, 20 dias. Isso pode acontecer. Então, às vezes, a gente tem que explicar ao paciente, porque senão o paciente vai dizer que o cabelo piorou e vai parar o tratamento. E então, piora assim, é uma coisa esperada, né? O cabelo, o ciclo vai acabar de fechar, né? Exatamente, então, para abrir novo ciclo, né? Aquela parte de fios que estava, entre aspas, programada para cair já no fim da fase telógena vai terminar de cair, porque ele acelera, né? Lógico, encurtando essa fase telógena, ele termina de cair. Aí tem paciente que entra em pânico, né? É o efeito shedding, que a gente chama, né? E a gente tem que orientar que isso pode acontecer em cerca de 20, 25% dos pacientes e às vezes a gente perde o crédito se não orienta, vai dizer, como assim? Era para crescer cabelo, está caindo mais, né? Exatamente. Mas isso pode acontecer esperado e não indica mau prognóstico. É só a fase, né, do ciclo do cabelo que está trocando de período, né?
E então, sabendo já dessas formas de atuação do minoxidil, em que situações de alopecia a gente poderia indicar o minoxidil tópico ou oral, né, de forma geral, Perla? Isso. Quando é que você costuma indicar? O principal, a alopecia androgenética, o carro-chefe, é o que a gente tem mais experiência, né, e mais termina, que ele pode ter seu papel adjuvante em outras patologias. Por exemplo, na alopecia areata, a gente termina entrando com o minoxidil para ajudar naqueles pelos que já estão crescendo, ficar um pouquinho mais forte. Isso é interessante na fase de repilação já, né? Exatamente. Ele não atua, pelo que a gente sabe até agora, na fisiopatogenia dali, mas vai ajudar aqueles cabelos que estão crescendo ficarem mais fortes, mais robustos, né? Sim. Então, isso ajuda. A alopecia fibrosante, a gente pode ter também esse apoio dele aí em líquen, né? No líquen plano pilar também a gente pode ter a mesma coisa. Nos eflúvios telógenos, principalmente no eflúvio telógeno crônico, aquele que passa 6 meses, 1 ano e continua o cabelo caindo. Isso. Então a gente termina entrando também com o uso do minoxidil. Isso é bem interessante, sim. O eflúvio, sem dúvida, acelera. Se o paciente não tem tanta paciência de esperar o cabelo crescer, a gente pode prescrever sem problema nenhum, androgenética sem dúvida, e como você salientou, adjuvante já numa fase não inflamatória dessas outras condições até cicatriciais. Lógico que nenhum minoxidil ou outra droga vai fazer repilar aquela área completamente cicatricial, mas na área que ainda tem pelo ativo, você pode melhorar a estrutura daquela região que ainda é sã, né? Empurrar o carro, né? Empurrar o carro. Isso, já que está aqui ruim, o vizinho tem que ter uma grama melhor, então vamos ver se a gente melhora, digamos, essa pelagem aqui vizinha para ter um efeito estético como um todo mais favorável para o paciente, né? Isso. E aí, nessa condição toda, quando é que você vai optar pelo oral? Quando é que vai fazer o tópico? Isso. Ou em que circunstâncias você acaba considerando a indicação do minoxidil oral? A gente termina individualizando muito, né? Tem pacientes meus que dizem que não quer o oral. Sim. Pelos efeitos colaterais que pode vir a ter, né? Então, preferem ficar com o tópico. Mas tem paciente que não gosta de passar nada no corpo e que diz que não tem disciplina para isso e que prefere comprimido. Sim. Tem paciente que começou a usar o tópico, mas teve alguma sensibilização ao veículo do tópico. Isso, ou irritou, está sentindo uma coceira. A gente muda, às vezes, o veículo. Meu cabelo ficou muito pegajoso com esse veículo, ou não ficou bom, enfim. Ou até o fio, né? Muita mulher reclama que fica meio com frizz, ou a sensação do cabelo sujo, né? Ou fica com a textura mais desagradável. Ainda é bom, viu? Porque o homem parece um gelzinho, né? Fica aquele cabelo mais arrumadinho, né? Mas para a mulher, não. A mulher fica cabelo armado, fez uma pasta, né? Fica armado e sem jeito, às vezes. Né? Aí, assim, termina que vai ser muito individualizado. Então, não é todo mundo saindo agora, tudo é minoxidil oral, não é bem assim, não. A gente realmente tem que individualizar, ver que comorbidades esses pacientes têm, né? Para a gente indicar de forma correta e segura, entendeu? Certo. Então, para essa indicação ser correta, quais seriam as contraindicações ao uso do minoxidil oral? Então, Pode falar. Então, assim, uma das coisas que a gente contraindica é que a gente, assim, na gestação, como tudo, né? A gente evita, né? Gestação. Então, no oral, a gente evita na gestação. O que eu vejo é que, às vezes, as pessoas estão querendo engravidar. E aí, muita gente já passa do oral para o tópico para não diminuir a concentração sanguínea, sabe? Para depois ela engravidar e não estar no uso oral, entendeu? Sim. Mas a gestação é uma coisa que a gente contraindica. É uma delas, né? Outras coisas é se já o paciente tiver algum comprometimento cardiovascular, né, Perla? Ou algum tumor, um feocromocitoma, que já tem uma liberação de catecolaminas intensa, que pode ter um efeito muito sinérgico no contexto do uso do minoxidil, né? Então, comorbidade cardíaca, hipotensão, né, pelo efeito que pode ser maximizado pelo minoxidil, gestação, de forma geral, eu acho que é isso principalmente, né? E você costuma também questionar aos pacientes o uso de medicações, o que é que ele faz, isso pode ou não influenciar a nossa prescrição do minoxidil oral? Como tudo na vida, a gente precisa saber o que ele está tomando, né? Sim. Até porque a gente sabe que as drogas interagem. E a gente sabe que, apesar de ser uma droga que a gente usa numa posologia muito baixa, quando é usado para antihipertensivo, é 10, 40 miligramas. A gente usa no máximo 5 miligramas. Então, a dose é muito pequena, mas a gente sabe que se você usa outro antihipertensivo, pode interagir e isso pode vir a diminuir mais essa pressão, né? Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado de medicações que ele venha a usar e que podem interagir, que podem aumentar os efeitos colaterais por essa interação, né? Isso. Então, é importante a gente ter esse cuidado, sim.
Então, antihipertensivos de forma geral, Isso. o pessoal também cita em literatura, em bula, né, alguns outros, aspirina, disulfiram, guanitidina, metronidazol, mas acho que do uso corriqueiro nosso, acho que aspirina e Aspirina e antihipertensivo. antihipertensivos. Mas aí você já frisou que é uma droga relativamente tranquila pela dose que a gente utiliza. Isso. E a gente precisa passar para quem está nos escutando qual seria a dose habitual prescrita para os homens e para as mulheres. Seria igual ou tem um ajuste um pouquinho aí para a eficácia e para a redução de efeito colateral? A dose, já vista, a dose inicialmente começou com dose pequena, né? Começou com dose de 0,25 e aí foi visto que tinha esse efeito em mulheres, mas que o homem não era eficaz. E aí estudos foi aumentando, foi para 0,5, depois 1 miligrama e foi aumentando. 2, então, 3. resumindo hoje, a gente tem uma dose que varia de 0,25 a 1,25 para a mulher e para o homem, normalmente, uma dose de 2,5 a 5. Isso. Porém, isso não é, você não precisa iniciar isso de forma cheia. Você pode começar de forma paulatina, gradual, até porque você, eu ainda sou daquela mais cuidadosa, eu tenho medo do paciente realmente, por mais que a gente sabe que os efeitos colaterais são mais raros, principalmente os graves, que a gente quase não vê, mas é importante, cada um tem uma sensibilidade, né? Como eu disse a vocês, as medicações estão usando. Então, pode começar com dose baixa e tateando, aumentando essa dose mensalmente, e aí você chega na dose máxima, que na mulher já foi visto que com 1 miligrama, 1,25 é suficiente e é tranquilo. Agora, no homem, realmente a gente teria que aumentar essa dose. E aí chegaria entre 2,5 e 5 miligramas. Isso, e não tem ainda uma uniformização de guideline para isso, né? Não tem assim, é obrigatório já entrar com a dose completa, logo 5 miligramas. Não, cada médico acaba tendo uma experiência e uma cautela de forma distinta e não está errado, né? Isso. Você pode começar, às vezes, com 1 no homem, depois de 2, 3 meses passar para 2, passar para 3, até chegar em 5, se achar necessário. Já tem colegas que já entram com a dose máxima de cara. Isso. Então, assim, vai muito da cautela, do perfil do paciente, ver se ele usa outras drogas ou não, para você acabar chegando no meio termo mais seguro, né? Isso. E aí, pensando nesse contexto, a gente pensa também nos efeitos colaterais, né, Perla? Claudinha, antes só falar do efeito colateral em relação ao horário que é tomada a medicação. Sim, muita gente tem essa dúvida. Isso, porque tem gente que chega para mim, é para tomar que horário? Aí eu sempre digo, olha, o horário pode ser de manhã ou de noite, mas no início, quando surgiu o minoxidil, só lembrando, pessoal, que o minoxidil, ele não vende mais em farmácia, é só manipulado. Pelo menos aqui no Brasil, isso, né? Então, uma coisa que a gente tem que também ter cuidado, porque às vezes vem erros de manipulação e a gente tem que ter esse cuidado, né? Sim. Mas, enfim, pode ser usado tanto de manhã como à noite. No início, as pessoas preferiam usar à noite devido aos efeitos colaterais. Então, com medo, assim, de fazer uma hipotensão, entender? De fazer uma taquicardia e estar num local mais de dia. Então, preferia ser à noite, mas não tem regra. Pode ser de manhã e pode ser à noite. Isso. A gente sabe que ele tem uma durabilidade de 24 horas aí. Então, é uma vez ao dia. Não precisa quebrar a dose. Uma vez ao dia já é suficiente, né? Ótimo, aí já é bem importante essa orientação para não ficar confuso para quem está nos escutando, né? Então pronto, já sabendo que não tem esse temor de tomar de dia, porque não necessariamente vai ter uma hipotensão, então escolha o horário de tomada, mas caso ocorram efeitos colaterais, quais seriam esses efeitos e se seriam leves ou graves? O que é que a gente tem de efeito local e o que é que teria de efeito sistêmico? Normalmente os efeitos são leves. Tanto para o oral como para o tópico, né? Ainda bem. Então, assim, na formulação tópica é aquilo que a gente falou, está muito ligada ao veículo, né? Sim. A gente sabe que a maioria vem em veículo propilenoglicol, mas isso já vem mudando também, né? Também. Mas, assim, devido ao veículo, o paciente pode ter dermatite de contato, coceira, irritabilidade, descamação. Descamação. Então, assim, rubor local, né? Isso do ponto de vista local e também a própria hipertricose, né? Que a gente sempre diz, cuidado para esse líquido não escorrer pelo rosto, porque daria hipertricose. Então, a gente sabe que pode ter. Inclusive com tópico, né? Que a gente que acha que hipertricose é só com oral. Com tópico também pode. Com tópico também. E quando a gente vai para o oral, o mais também frequente é a hipertricose. Porém, nos estudos, às vezes, é mais frequente do que o que a gente pega na prática, né? E aí, o que é que acontece? Normalmente, não é uma hipertricose súbita,
ela precisa de alguns gradual. meses, ela é gradual. Diga, era cruel, né? Demora para já aquecer pensou? no cabelo, agora a hipertricose nas outras áreas é súbita, ia ser cruel. Ia né? ser cruel, né? Mas assim, ela não é súbita, ela é gradual, mas é a principal, né? E assim... E tende a ser leve. Tende a ser leve, mas para mulheres que às vezes já tem um pouco de cabelos na região dos braços ou no rosto, já ficam meio temerosas, né? Mas a gente só pode resolver com um laserzinho de depilação, Sim. né? Então, às vezes, ficar com um cabelo mais bonito e mais cheio, acho que tem que pesar tudo, O né? custo-benefício. Tem que Exatamente. Aí, fora isso, outra coisa que a gente vê ouvir, às vezes, é um pouquinho de edema. Como você mesmo vem falando, a gente tem uma vasodilatação, né? Ele provoca um relaxamento dos vasos, e isso não é só vasos, às vezes também tem relação com linfático também, e isso pode dar um pouquinho de edema, seja meio inferiores, seja palpebral, né? E fala na literatura até de derramezinhos, que isso é uma coisa mais rara. Cavitários. Mas pode acontecer uns derrames cavitários, tipo uma serosite, um derrame pleural, um derrame pericárdico. Mas não é comum. Raro, isso é gente. bem raro mesmo, entendeu? Isso. Fora isso, o que dizem que pode acontecer logo no início, que eu sempre pergunto aos pacientes, é ataque cardíaco. Né? Tem gente que diz que fosse um rebote. Um rebotezinho, sente um ataque cardíaco, mas isso é logo nos primeiros dias. Então, também, se deu um mês e ele está tranquilo, você pode ficar bem tranquila. E tem história de arritmias, né? Então, é importante você realmente perguntar a ele como é que foi o uso. Não precisa só perguntar de forma, né, para não ficar também induzindo as coisas, né? Lógico. Porque depois, daqui a pouco, eles arranjam todos os efeitos colaterais. Né? Vai ler logo a bula, pronto. Isso. Né? Tem história até de acne, né? Mas, assim, não é uma não coisa é uma coisa que a também. gente vê na prática, Isso, né? não Então, é. assim, eu acho que, de forma geral, a prescrição é simples, pode ser no horário que for mais conveniente para o paciente, já que ela tem uma eficácia aí, uma duração de ação de 24 horas, efeitos colaterais raros, quase sempre relacionados ao pelo, né? Então, assim, hipertricose ou pela ação local, quando é local, e esses efeitos relacionados à transudação por terceiro espaço, né? O edema do inferior, palpebral, cavitário muito raramente, e no caso, então, para o segmento do paciente, o mais importante é a gente fazer essa checagem sem indução, né, Perla? Isso. Checar a pressão arterial, teve algum mal-estar, alguma síncope, está tendo edema, sem dizer diretamente que pode ser pelo minoxidil, né? Mas, assim, você entender mais nessa checagem, não é algo que precisa de, por exemplo, checagem laboratorial periódica, é muito mais esse feedback até para saber se você tem margem para aumentar a dose, se for o objetivo desse paciente. Né? Termina que, assim, no consultório, eu sempre vou lá, pego o tensiômetro, dizem que dermato não é clínica, é besteira dizer isso, né? Por favor. Mas eu vou lá, boto meu oxímetro, vejo, dou uma auscultadinha só para ver se está tudo direitinho. Normalmente eu não peço parecer mais cardiológico. Agora, claro, se for um paciente, como a gente está falando aqui desde o começo, que tem uma polidroga, usa muita medicação. Quando é cardiopata, eu nem uso. Aí a gente nem pede, né? Parecer, né? Mas assim, se for algo... usa tópico, né? Isso, se for algo que precise realmente, por uma dúvida, aí você pede um parecer cardiológico para discutir com um colega. Mas normalmente eu só faço o exame clínico. Também. E pronto. E toda consulta eu repito só para ver se aquilo está tudo direitinho, sabe? Só para dar um checklist. Né? Um checklist nos efeitos colaterais, pressão, edema, ok, tudo tranquilo, vamos subir a dose, né? Exatamente. E ver se está tolerando. Mas realmente é muito raro a gente ver. Na minha prática, assim, os pacientes homens, então, nem pensam duas vezes em voltar para o tópico. Poxa, doutora, engulo, pronto, tá tudo certo. O homem não gosta muito de rotina, né? A mulher é mais ainda disciplinada, apesar que mudou muito isso hoje. Mas termina que é muito melhor tomar um comprimido do que estar passando um produto de manhã e de noite no cabelo, né? Sem dúvida nenhuma. E além dessas ações que a gente discutiu aqui nos cabelos, né? O minoxidil oral ainda vislumbra uma série de outros mecanismos de ação e possíveis atuações, né, Perlinha? Isso. E alguns trabalhos têm saído mais recentemente também para o impacto em outros anexos cutâneos, como as unhas. Isso. E aí, o que é que a literatura tem falado, mesmo ainda não sendo uma prescrição on-label, né, para unha, o que é que já existe na literatura com o uso do minoxidil para esse fim? Exatamente. Inicialmente, os estudos piloto foi com minoxidil tópico, né? Mas hoje já tem, né, com outros estudos com minoxidil oral. Mas era o uso do minoxidil tópico usado na borda da unha, provocando uma vasodilatação, estimulação de fatores de crescimento ali também vascular. E isso vai fazer com que a unha tenha um crescimento melhor do que aquele grupo que não usou. Porém,
Os estudos ainda são pequenos, precisa fazer estudos mais robustos para chegar a uma definição. Porém, já existem vários trabalhinhos na literatura pontuais falando sobre isso, o que eu acho muito interessante, né? Sim. Pessoas que têm a síndrome das unhas fracas, que têm essa dificuldade. Ou que destruiu a unha colocando um gel inadequado, infectou e a unha ficou destruída. Eu achei uma opção bem interessante, né? Bem diferente, mas que faz todo um sentido. Mas às vezes a gente não pensa, né? Precisa a gente ver o estudo. Caramba, como é que ele pensou nisso? E é verdade, né? Mas eles fizeram esse estudo. E hoje, Claudinha, você também viu trabalhos com minoxidil oral, não foi? Isso, um dos trabalhos que foi até discutido no Congresso da Academia Americana de Dermatologia foi com o uso do minoxidil oral e a verificação do seu impacto sobre a unha com relação a aspecto, textura e velocidade de crescimento. Né? Foi até um artigo de Antonella Tosta, que é super conhecida, né, nessa área de cabelo e unha, e aí não era um estudo, assim, realizado necessariamente comparativo, mas o que eles viram é que os pacientes que estavam usando para o cabelo, eles foram aferir a velocidade de crescimento com questionário sobre aspecto, unha e tamanho, e a grande maioria dos pacientes relatou que cresceu mais rápido, que o aspecto da unha melhorou, entre outras questões, e que eles realmente falam que a gente sabe que nutracêuticos, alimentação, uma série de outros fatores poderiam influenciar na qualidade da lâmina. Tanto que a gente, às vezes, prescreve o nutracêutico com suplemento para melhorar a unha frágil, por exemplo. Mas poucas coisas teriam impacto sobre a velocidade de crescimento. Então, realmente não era um estudo comparativo, ainda era um estudo descritivo, delineando, né, esse efeito, mas que muito provavelmente era pelo uso do minoxidil mesmo oral e que teve uma aceleração aí na velocidade de crescimento e que precisa, sem dúvida, ser foco de novos estudos e protocolos para entender por que isso realmente acontece, se é simplesmente pelo efeito de vasodilatação na matriz ou se tem outro mecanismo envolvido e qual seria o melhor protocolo para esse fim. Isso ainda seria... Está em aberto, né? Está aberto, são perspectivas de outras indicações para o minoxidil, mas a gente já fica de olho aí até para observar as unhas dos que já têm indicação de fazer para o cabelo. Assim, de forma aqui bem, que nem estava no nosso script falar, mas assim, a gente viu aqui na internet, né, Claudinha, que tem muito minoxidil em esmalte. Aí a gente não sabe se esse minoxidil de esmalte faz o mesmo efeito do que faz na borda ungueal e o que faz efeito na oral, né? Não dá, tem então, pouco trabalho precisa de mais estudos, né? Então é importante que a gente veja aí, faça mais estudo para confirmar direitinho o efeito e o melhor protocolo de uso, né? Exatamente. É isso aí. Então, ficamos aqui, né, pensando aqui, explicando para vocês qual seria a melhor forma de usar o minoxidil oral, como atua, os efeitos, dose, tudo para melhorar a adesão dos nossos pacientes e a gente acabar tratando de forma adequada para que todos fiquem bastante cabeludos de preferência, né, Perlinha? E deixando de forma clara para vocês que é uma medicação segura e que tem essa tendência e perspectiva de um uso cada vez maior na dermatologia, né? Isso, exatamente. E lembrar que muitas vezes ela é droga adjuvante, então não esquecer de juntar com a droga principal, anti-inflamatória, né? o que faça entrar em remissão quando são outras alopécias inflamatórias ou autoimune. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Se gostou, curte a gente e compartilha com os amigos e conosco em todas as redes sociais.